talvez de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende governar sem o apoio de deputados, sem o apoio do Poder Legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Há pouco tempo atrás tivemos um presidente da República, Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido inexpressivo, que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, que fizemos o PRONA com suor desde 89, e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras, inequívocas, desde que por favor, só terminar, desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito e haverá uma correspondência biunívoca entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Fernando Misto. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito o amor à pátria, a bandeira, a disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não, porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Não. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare,
chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Doutor Ernesto. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. Tá, vamos a mais uma pergunta, mas apenas quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldi de Ipiranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo Todos usou usam, agora. normal. Clóvis Rossi. Não sei, pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assola o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo em que eu possa ser comparado ao senhor Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isto. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu queria sem saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com na TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização. Disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja, senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado. Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma falta como que de os meios... respeito à criança Exatamente. que existe hoje. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Enéas. Mas eu só queria, por favor, de eu só queria cassação entender das qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, Negociação. de discussão com a sociedade, Negociação. ou se seria intervenção... Pois não, da sua assim como parte. eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, Doutor Enéas. claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será Doutor Enéas. difícil. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista, antes eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido, da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo?
Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível... Fala aqui? Pois não. É impossível, senhor que fez a pergunta, muito obrigado ao senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese. Jamais aceitarei com o modelo que está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir-me? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é, doutor Ernesto? Quem é? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais do país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, qualquer unidade da federação. Ok, doutor Ernesto, pergunta agora do jornalista Rui Xavier. Pois não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro? Mais duro. Nos últimos, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar também, água aqui? Pode, à vontade. Pois não. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais... Posso responder? Pode, claro, vontade. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final do Dom Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, só o senhor. Então podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior.
Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos também, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de deixar bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República, se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele dê a votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Eu lhe